É gostoso ver algumas questões interessantes e notar que nós estamos construindo conhecimento. Isso que é importante. Veja a questão de número 50. Uma pessoa deposita uma quantia em dinheiro na caderneta de poupança, sabendo que o montante da conta após T meses é dado para essa expressão. Pronto. Você tem isso aqui, a informação que eu tenho é essa. Onde C é uma constante positiva. O tempo mínimo para duplicar a quantia depositada é. Senhores, nós temos aqui a história da matemática financeira chamada de montante, juro composto. E na realidade, juro composto é uma questão de progressão geométrica. Mas aqui ele está bem simplesinho, a questão. Ele diz assim, ó, o montante em função do tempo é igual a C, que multiplica 2 elevado a 0,01T. Onde C é uma constante positiva, a gente chama de capital ou principal. O T mínimo para que duplicar a quantidade depositada. Ora, o nosso amigo tinha C. Ele depositou como C. Então, implica quem? O que ele quer é que o montante fique 2C. Aí ele quer saber quanto tempo isso vai acontecer, certo? Então, quanto tempo isso vai acontecer? Então, vamos substituir. Questãozinha de potência. Então, eu tenho naquela equação, ó, nessa equação, essa relação aqui, então vamos substituir. Então, eu tenho 2C, vai ser igual a C, vezes 2, elevado a 0,01T. A gente faz o tchau pitchuzinho, um C de um lado, C do outro. E nós temos aqui uma igualdade de potência. 2 elevado a 1 é igual a 2, certo? 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a 0,01T. Bases iguais, leva a igualdade dos expoentes. Então, 0,01T é igual a 1. Então, se eu multiplicar por 100, para eliminar os casos decimais, eu vou ter T, elimina, é igual a 100. Então, T igual a 100. Pronto, essa unidade nós temos aqui. Vamos verificar isso aqui. Esses T, em que unidade nós temos aí? T dado em meses. Esse aqui é dado em meses. Passivo, onde foi que você viu isso? Se você ler a questão, ele diz que sabendo que o montante na conta após T meses, tá certo? É dado para essa expressão. Então, o nosso T é dado em meses. Então, nós vamos transformar pelas opções, eu tenho um ano e meses. Então, eu pego 100 e divido por 12. Eu pego 100 e divido por 12. Por 10, pegar 10 não dá, então pega 100, 8. 2 vezes 8, 16. Para 10, para 24, vai 2, 8 vezes 1, 8, e 2, 10. Para 10, nada. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui, essa unidade é anos, e o que sobra, a unidade é meses. Meses. Então, nessa transformação, o quociente é anos, tá certo? E o que sobra é
meses. Então, o nosso tempo, na realidade, para acontecer isso, vai ser 8 anos e 4 meses. Então, a nossa resposta é essa daqui. Ele pergunta, olha o que ele pergunta. É uma pessoa, sabendo que o montante após ter meses é dado para essa expressão, onde C é uma constante positiva. O tempo mínimo para duplicar a quantia depositada. Resposta, 8 anos e 4 meses. 8 anos e 4 meses está no item C. Então, no item C, é o item correto da questão de número 50. Lembre, é uma questão mais de matemática financeira, uma potência, né? Então, nós temos agora a questão de número 51. Veja aqui com muita atenção. Considere a sequência ordenada de números reais. Pronto. 10 elevado a 1 sobre 12, 2 elevado a 2 sobre 12, 10 elevado a 3 sobre 12, n sobre 12. O menor número natural, o menor número natural está o quê? O produto, ele quer o produto dos primeiros n termos dessa sequência seja maior do que 100 mil. Eu quero que o produto seja maior do que 100 mil. Então, veja aqui. Essa sequência. Então, vamos ver aqui a sequência. Deixa eu colocar aqui a sequência para a gente ter uma ideia. A sequência é 10 elevado a 1 sobre 12, 10 elevado a 1 sobre 12, 10 elevado a 2 sobre 12, 10 elevado a 3 sobre 12, 10 elevado a n sobre 12. Pronto. Essa é a sequência. Ora, se você pegar o que nós temos aí? Então, se você pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, ou o terceiro, dividir pelo segundo, o que nós vamos ter nessa história? Então, vamos ver aqui. O que nós chamamos de razão da progressão. Se eu pegar 10 elevado a 2 sobre 12, dividir por 10 elevado a 1 sobre 12, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 10, subtração de fração, né? Divisão de potência. Conserva a base, subtrai o expoente. 2 sobre 12, menos 1 sobre 12. Que isso aqui vai dar 10 elevado a 1 sobre 12. Se você está na dúvida, também você pode pegar o terceiro, dividir pelo segundo. 10 elevado a 3 sobre 12, dividido por 10 elevado a 2 sobre 12. Vai ficar 10 elevado a 3 sobre 12, menos 2 sobre 12. Então, vai ficar 10 elevado a 1 sobre 12. Então, já estamos certo que isso aqui trata-se de uma PG. Pronto. O produto de uma PG, eu posso usar duas maneiras para calcular o produto. Duas formas. O produto módulo Pn é igual a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Isso é quando eu tenho AN. Ou eu posso simplesmente dizer que Pn é igual a índice 1 elevado a N
vezes Q, que elevado a N, que multiplica N menos 1, sobre 2. Ora, quando é que eu uso a primeira? Quando eu tenho o último termo do produto. Quando eu uso esse daqui, quando eu só preciso do A1 e da razão e do número de termos. Então, vamos pegar essa daqui, que eu tenho o valor do A1, certo? Eu conheço o A1, conheço a razão e quero saber o N. Pronto, então melhorou bastante. Então, veja o que nós temos. Quem é o nosso A1? O nosso A1, na realidade, é 10 elevado a 1 sobre 12. Quem é a razão? É 10 elevado a 1 sobre 12. Certo? Então, pronto. Eu quero, a condição é que o produto seja maior do que, vamos ver aqui, 100 mil. O produto tem que ser maior do que 100 mil. Então, vamos trabalhar nessa linha. Então, o produto tem que ser maior do que 100 mil. Então, vamos ao produto. A de 1 elevado a n. Então, eu tenho a de 1 elevado a n. Então, eu tenho 10 elevado a 1 sobre 12 elevado a n. Vezes a razão 10 elevado a 1 sobre 12 elevado a n, que multiplica n menos 1 sobre 2. Condição imposta, isso aqui tem que ser maior, o produto tem que ser maior do que 100 mil. 100 mil é 10 elevado a 5. Então, eu vou ter 10 elevado a n sobre 12 vezes 10, certo? Vezes 10 elevado a n ao quadrado menos n ao quadrado menos n, 12 vezes 12 dá 24, maior do que 10 elevado a 5. Isso aqui nós temos, o que nós chamamos de produto de potência de mesma base. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. N sobre 12 mais n ao quadrado menos n sobre 24. Condição imposta maior do que 10 elevado a 5. Numa comparação de potência, você tem que verificar se a base é maior ou menor do que 1. Se a base for maior do que 1, você conserva o sinal da desigualdade para os expoentes. Se a base estiver entre 0 e 1, você vai trocar o sinal da desigualdade para os expoentes. Como você tem que a base é maior do que 1, a base é 10. Então, você tem aqui que a base da potência é 10. Então, implica maior do que 1. Então, permanece n sobre 12 mais n ao quadrado menos n sobre 24 maior do que 5. Então, você tem aqui uma inequação, certo? Então, veja aqui. Eu tenho n sobre 12, né? Mais n ao quadrado menos n sobre 24 maior do que 5. Então, eu posso tirar, reduzir ao mesmo denominador comum. Então, trago n sobre 12 mais n ao quadrado menos n sobre 24 maior do que 5. Reduzindo ao mesmo denominador comum, posso tirar de um lado e do outro sem problema nenhum. Então, o nosso rapazinho é 24. 24 por 2 dá 2, então fica 2n. Mais 24 por 24 dá 1, então permanece n ao quadrado menos n. 24 por 1 dá 24, vezes 5 dá 120. Eu vou me livrar, certo?
do denominador, sem problema nenhum. Aí eu tenho n ao quadrado menos, 2n menos n, então mais n maior do que 120. Ora, meu amigo, trata-se de uma inequação do segundo grau, mas usamos alguns artifícios, então eu vou botar n em evidência. Então eu vou ter n mais 1, do que você calcular delta e fazer aquela história toda. É possível fazer? Sim, mas assim você ganha tempo. Eu tenho, esses dois números são consecutivos. Você tem que imaginar dois números consecutivos, que isso aqui está fácil, que dê 120. Então, esses dois números são, dá 120. Então, nós temos o que? Nós temos 11, certo? E 12. Então, nós temos 11 e 12. Não é que dê 120, é maior do que 120. Então, o menor deles, que o produto... Porque se eu botar... só curiosidade. Se eu botasse 10 e 11, daria... Lembre, tem que ser o produto... Lembre, o produto tem que ser maior do que 120. O produto tem que ser maior do que 120. Lembre, aqui nós temos 132, mas esse aqui vai dar o quê? 110. Então, o produto de dois números, porque o delta não é exato, certo? O produto tem que ser maior do que 120, dois números consecutivos, tá? 11, esse rapazinho aqui está fora. Então, na realidade, o 11 é igual a, o n é igual a quem? A 11. Então, implica que meu n é igual a 11. Ele perguntava na sequência, o maior dessa sequência seja maior do que 2000, tal que o produto dos primeiros em termos seja maior. Então, resposta correta, o n igual a 11. O delta não é exato, certo? É b ao quadrado menos 4ac, então ele quer que seja maior. Então, o que foi que eu fiz? Olha lá. O produto de dois números consecutivos, n mais 1, dá maior do que 120. Então, é 11 e 12. Por que eu não pego 10 e 11? Porque dá menor do que 120. Isso não é verdade. Isso aqui é falso. E aqui, ok. Então, o item correto dessa questão está, certo? No item A. Ele perguntava, certo? No item A. Então, nós temos aqui. Ele diz, o número natural n, tal que o produto dos n primeiros termos dessa sequência seja maior do que 100.000. Então, questão correta. Vamos ver aqui o que diz a questão de número 52. A 52 diz, pode-se estimar que o crescimento de uma população esteja em progressão geométrica. Trata de uma PG. Sob essas condições, se no ano de 2000 a população era de 110.000 habitantes, e no ano seguinte essa população teve um aumento de 11.000 habitantes, certo? 11.000 habitantes. Qual é a estimativa esperada do número total de habitantes para o ano de 2002? Eu tenho o ano 2000 e vou para o ano 2002. Meu amigo, na realidade, nós temos aqui a seguinte coisa. Ele diz que trata-se de uma PG, a informação que eu tenho, certo? A informação que eu tenho que trata de uma PG, pronto. A informação que eu tenho que trata de uma PG. O ano que ele está trabalhando é o ano 2000, a população era de 110.000. Então, meu índice 1
é igual a 110 mil. Certo? 110 mil. E no ano seguinte, essa população teve um aumento de 11 mil habitantes. Então, 11 mil habitantes. 11 mil habitantes vai dar para 121 mil. Ora, ele quer saber, ó, o ano. Esse ano aqui é o ano 2000. Esse aqui é o ano 2001. E esse ano é 2002. Então, pronto. Então, esse ano é o ano 2002. O que nós devemos fazer? Tá certo? Para esse ano 2002. Se você observar, se trata de uma PG, eu sei que a razão de uma progressão geométrica é o segundo termo, é qualquer termo dividido pelo anterior. É qualquer termo dividido pelo anterior. Essa é a definição de uma PG. Então, se eu pegar o segundo termo, que é 121 mil, dividir pelo anterior, que é 110, então se eu dividir 121 por 110, 121, se eu dividir por 110, eu vou ter 1,1. Então, eu vou ter 1,1. Então, isso aqui trata-se da razão da progressão geométrica. Trata-se da PG. Então, pronto. Então, lembre, pelo amor de Deus, não vai pegar isso menos isso. Vai somar mais 11 mil. Não, isso aí seria uma progressão aritmética. Somando, seria uma. Então, eu tenho duas maneiras de fazer essa questão. Como eu quero só o terceiro termo, eu vou pegar, para calcular o terceiro termo, podemos pegar o terceiro termo. Então, eu posso pegar o segundo, multiplicar pela razão. O segundo termo é 121. Se eu multiplicar pela razão, que é 1,1, então eu tenho 121, certo? Multiplicar por 1, certo? Então 121 multiplicar por, certo? 1,1. Então nós temos essa resposta vai dar pronto. 121, então vai dar 133 mil. 121 multiplicar dá 133,21. Mas como isso aqui é 1000, né? Daria isso aqui. Como isso aqui é 1000, então eu ficaria com 11, com 133, 210 mil. 133 mil. Então, vamos ver de novo. Eu tenho 121, certo? 110 vezes 1,1, seria 121 vezes. Então, 133. Vamos fazer só uma correçãozinha nessas contas. Só uma correçãozinha normal. Então, ficaria 133,1. Certo? Mas como é 1000, isso aqui eu posso dizer que é 133.100. Então, seria uma maneira de resolver. Mas isso é porque, na realidade, nós temos, o termo, ele quer o termo seguinte. Então, o termo seguinte é só multiplicar por quem? Se você tem um anterior, é só multiplicar pela razão.
Então, seria 133.100. Mas, no geral, a gente alerta para o aluno, no geral, você tem o índice 3, ou fosse o índice 5, o índice 10, seria o índice 1 vezes Q elevado a 2. O índice 1 é 110.000 vezes o Q, 1,1 elevado a 2. Então, seria 100, 110, né? Então, seria 110 vezes 1,21. Então, se eu tenho 110 vezes 1,21, então eu teria 133.100. Então, eu teria 133.100. Então, de um jeito ou de outro, nós chegamos o quê? A mesma resposta. Lógico, nessa questão, o ideal é só ter multiplicado, para evitar passar por essa potência. É porque ele pede, se você observar, ele diz no ano 2002. Então, eu tinha no ano 2000, é o A1, 2001, o ano 2002, que no caso representa quem? O A índice 3. Então, lembre, por que eu alertei para isso? Porque no termo geral, aqui beleza, se eu quisesse o quinto termo, o décimo, então nós teríamos que vir. Lembrando que isso aqui é 1,21, que é esse valorzinho aqui, para não gerar dúvida nenhuma. Então, vamos lá. O gabarito está no item D, 133.100. Então, nós temos aqui o item D, 133.100. É com muita alegria que eu vejo que você está acompanhando, resolvendo exercícios e acreditando na sua capacidade. Vá em frente. Você chegará lá, ok?